Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos, neste momento, com muita alegria, agradecer pela sua ajuda, pela sua compreensão. Você que é inscrito do canal, você que está sempre assistindo aos áudios, compartilhando. Que Deus lhe dê muitos anos de vida para nos ajudar a fazer esse trabalho que não é meu, é nosso, é do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para trazermos subsídios para a Escola Bíblica Dominical, para a lição de número 7, cujo tema é a promessa de um coração novo, para este dia 17 de novembro de 2024. Peço que você assista ao vídeo, se possível, todo. Tire um tempinho, nós temos tempo para tanta coisa. Podemos tirar um tempinho também para aprender a palavra de Deus, a qual o apóstolo Paulo diz que pode tornar-nos sábios para a salvação. Esse último trimestre de 2024 é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor jubilado da Convenção do Rio Grande do Norte. A nossa lição de hoje está distribuída em 3 tópicos: o coração na perspectiva bíblica, o coração de quem está em Deus e promessa para o coração. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, a Bíblia, ela fala muito a palavra coração durante toda a sua extensão. Mas poucas vezes ela se refere ao membro, ao órgão físico, o órgão da carne, o órgão fisiológico. Na maioria das vezes, ela revela o sentimento, e que eu chamo aqui de tríade interior do homem, que ela trata da mente, da emoção e do espírito. Ela trata daquilo que é mental, daquilo que é emocional e daquilo que é espiritual. Então nós temos que, na Bíblia, o coração na Bíblia, nós vemos que ele, como eu disse, ele trata majoritariamente daquilo que nós travamos na mente. Ela trata daquilo que nós travamos na emoção, ou no emocional, e no espiritual. Então nós temos que uma perspectiva da circuncisão do coração. A palavra circuncisão, ela aparece lá do Antigo Testamento e ela se refere a um concerto. A um concerto que Deus fez com o seu povo. Por quê? Porque quando ele tira o povo do Egito, o povo é dele. Ele trata o povo do Egito como povo dele. Foi ele que se empenhou, foi ele que fez tudo, foi ele que levou para lá, permitiu que José fosse para lá, para o Egito, lá ele formasse a nação, permitiu que Jacó fosse ao Egito, depois lá morrendo voltasse, trouxessem os ossos dele. Então ele tinha um concerto desde o início, ele fez um concerto lá com Abraão. Portanto, para que esse concerto continuasse, ele instituiu a circuncisão. Eu não vou falar aqui o que é o processo da circuncisão. Não nos vem ao caso, mas a circuncisão vem a ser um processo. É alguém que ficaria marcado, que teria uma atitude de fé, de obediência e de um acordo com o Senhor. E isso era feito em todo o macho. Todo homem, ele deveria fazer a circuncisão.
que era o corte do prepúcio. Glória a Deus. Um coração novo. Nós estamos tratando da promessa de um coração novo e vamos tratar o que é um coração novo. Um coração novo é quando ele, no mental, no emocional e no espiritual, ele rompe com o velho. O apóstolo Paulo diz que a vida que eu vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele trata aí de uma nova vida. E se ele vive uma nova vida, o seu mental, o seu emocional e o seu espiritual foram modificados, foram renovados. Então agora ele vive uma nova vida, ele vive de uma nova maneira, de um novo modo. Ele não vive mais como vivia, ou como vivem os que habitam no mundo. Glória ao Senhor Jesus. Agora, por que um coração novo? Ou por que um novo concerto? A Bíblia diz que Deus instituiu o novo concerto porque o antigo foi invalidado. E por que foi invalidado? Foi Deus que mudou de ideia? Foi Deus que invalidou para castigar o povo? Não. O próprio povo invalidou o concerto antigo pela desobediência. Segundo diz o profeta Jeremias, no capítulo 31 e versículo 31. Profeta Jeremias 31. Veja o que nos diz o profeta. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tirei pela mão que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, quem validou o concerto não foi Deus, foi o próprio povo pela desobediência. Isso é histórico. Isso só vai acabar quando Jesus vier buscar a igreja. Quando ele vier buscar a igreja, isso vai ficar. A Bíblia diz que ficará a grande tribulação. Depois o milênio será instalado. Satanás será preso. Depois será solto, como diz a Bíblia, por um pouco de tempo. Só quando ele for preso novamente, jogado no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta, é que o povo de Deus ficará sossegado para sempre ao lado do Senhor. Então, Deus fez um novo concerto, e esse novo concerto é a nova aliança, é o Novo Testamento, é Jesus sendo sacrificado, sendo morto por nós, porque o povo não aceitou o concerto antigo. E, aliás, não aceita também o novo. João diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a tantos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, a descendência de Abraão, que rejeitou o antigo concerto, continua rejeitando o novo. O povo judeu, na sua maioria, não aceita, não crê que Jesus já veio. Eles estão esperando, mas não creem que ele já veio. O coração de quem está em Deus. O coração de quem está em Deus é um coração novo. É um coração de quem age de forma diferente. E nós vamos ler em Salmo 51, quando o salmista, após
ter cometido o pecado contra Batseba, e após ter encomendado o assassinato do marido de Batseba, ele pede a Deus que lhe conceda um coração novo. Por quê? Porque o coração dele havia sido degenerado pelo pecado do adultério e do assassinato de Urias. Então ele pede, conforme Salmo 51, 7 a 9, vamos ler aqui, ele pede a Deus um coração novo para que ele não mais proceda impiamente como havia procedido. 7 a 9. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Veja aqui, purifica com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei alvo mais que a neve. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Glória ao Senhor. Então ele pede que o Senhor o faça novo, que o Senhor o renove, para que ele continue fazendo aquilo para o que ele foi chamado. Ele renova em mim. Por que ele diz renova em mim? Porque o coração dele havia se degenerado, havia se tornado velho. O coração novo agora estava velho pela prática do pecado. Então ele pede, renova em mim um coração novo. Glória a Deus. Aí em Salmo 51, 10, que eu não li, vamos ler aqui. Salmo 51, 10. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, criar um coração puro, renovar o coração, torná-lo novo, não é uma tarefa do homem, é uma tarefa de Deus. A partir do desejo do homem, claro. Ele diz, cria em mim um coração novo. Então, quando eu digo isso a Deus, quando eu confesso isso, isso é o arrependimento. Eu estou dizendo que o que eu fiz foi errado e agora eu quero que Ele crie em mim um coração novo. O Senhor faz isso porque é Ele que pode fazer e é Ele que quer fazer. Cria em mim. Louvado seja o Senhor. Um coração inclinado para Deus. Um coração consciente. Então, quando Maria, ela, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 19, nós vamos ler aqui. Lucas 2, 18 e 19. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. Essa é a história do nascimento do Senhor. E a própria Maria, que era mãe, não ousou falar nada. A Bíblia diz que os pastores contaram a história, viram, constataram e ficaram alegres. Mas Maria apenas conferia no coração. Ela ouvia e conferia no coração.
Não, conferir é confrontar. Conferir é ver se há exatidão. O que é que ela estava fazendo então ali? Conferindo no coração. Ela estava lembrando das profecias, ela estava lembrando da promessa e estava sabendo que tudo que ela ouviu a respeito daquele evento, do nascimento daquele que foi o nosso Salvador, aquele que virá buscar a igreja, que vai tirar a igreja deste mundo pecaminoso, a igreja, o Jesus que vai nos levar para o céu, ele nasceu conforme as profecias. E era exatamente isso que Maria conferia no seu coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz que de tudo que devemos guardar o coração. Devemos guardar o coração de influências do mundo. Devemos guardar o coração daquele que não agrada a Deus. Devemos guardar o coração da maldade, da raiva, da ira. Nós devemos guardar o coração limpo para a habitação do Senhor. Jesus não vai habitar num coração que se diz novo, mas que está ocupado pelo que é velho. O coração que se diz novo, mas está cheio de ira, está cheio de contenda, está cheio de intriga, está cheio de fofoca. Nesse coração Jesus não habita. Aí seria coabitar, habitar com. E Jesus não coabita onde há pecado. Jesus é santo. Isaías diz que os anjos viram-no como 3 vezes santo. Então, o salmista, o sábio Salomão, nos provérbios, diz que tudo que devemos guardar o coração. Jesus uma vez censurou os fariseus, porque ele via que no exterior deles, naqueles que eles queriam aparecer, naquilo que eles queriam que fosse visto pelos homens, eles pareciam exímios adoradores. Pareciam pessoas que estavam com o Senhor concordando com tudo. Mas Jesus os censurou dizendo, esse povo me louva só dos lábios, porque o coração está longe de mim. Porque Deus vê o coração. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Glória ao Senhor. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Porque Deus vê o coração, eu não vejo. O homem não tem essa capacidade de ver o interior, de prescrutar a mente das pessoas, de prescrutar o espiritual das pessoas. Mas Deus pode fazer isso. O profeta Samuel, ele é enviado por Deus para ungir Davi rei sobre Israel. E a Bíblia diz que chegando lá, ele encontra o primeiro irmão de Davi, Abinadab, um homem, segundo os relatos bíblicos, um homem de fina aparência, alto, formoso. E Samuel diz, certamente aí está aquele que Deus vai ungir. E aí Deus falou no coração dele, não é esse não. Você está dizendo isso porque você vê o que está fora, você vê o exterior, mas eu vejo o coração, não é este. Glória a Deus. Deus vê o coração do homem. E Deus faz uma promessa
para o coração. Para que nós tenhamos um coração feliz, tenhamos um coração cheio de amor e para que o nosso coração hospede o penhor do Espírito Santo. Como é que eu tenho um coração feliz? A Bíblia diz que o coração é um remédio. Olha o que diz Salomão nos Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Provérbios 17, 22. Olha o que ele diz. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os olhos. Isto é, quando é que o nosso espírito está abatido? Quando eu falo do espírito, eu falo de uma tríade do coração, de uma parte do coração, que mente, emoção e espírito. Então, quando nós estamos abatidos, é porque o nosso emocional não está bem. É porque o nosso espiritual não está bem, porque a nossa mente não está boa. Eu vou voltar lá em Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio. A Bíblia diz também que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, o coração ele está no interior. É a parte emocional, é a parte mental e a parte espiritual. Mas quando ele está bem, ele aflora no nosso exterior. E ele aflora exatamente no rosto. No versículo 22, ele diz que o coração alegre serve de bom remédio. Quando nós estamos alegres, nós não conseguimos ser alegres sozinhos. Se tiver alguém próximo, a nossa tendência é querer extrapolar essa alegria e levando a outras pessoas. Agora, também, Provérbios 4, 20, ou melhor, o Provérbios 15, 13, diz que ele aformoseia o rosto. 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Se o coração está bem, o rosto está bem. As pessoas conhecem que eu estou bem, que o meu coração está bem, que a minha mente está boa, o meu emocional está bom, o espiritual está bom, pelo meu rosto. Da mesma forma que eles conhecem quando ele está triste, quando ele está abatido. Agora de manhã eu estava na feira e estava sendo atendido por uma senhora que vende lá na feira. E chegou uma pessoa e ela interrompeu o atendimento e deu um abraço nela. A mulher falou alguma coisa próximo dela que eu não ouvi. E ela deu um abraço nessa senhora que chegou. E aí eu vi que, pelo abraço que ela deu e pela reação desse abraço, eu vi que alguma coisa não estava bem. Quando a senhora saiu, eu disse, deve ter algum problema de doença ou morte na família. Ela disse, é. Então eu conheci tanto no rosto da pessoa que chegou, que deu a notícia, quanto no rosto da pessoa que recebeu a notícia. O coração não consegue disfarçar, o nosso rosto não consegue disfarçar quando o coração está bem e tampouco consegue disfarçar quando o coração está mal. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, tudo isso são reflexos de um coração alegre. O servir de remédio ou
a formosear o rosto, deixar o rosto formoso, de boa aparência, alegre, sorridente. Glória a Deus. Da mesma forma, os reflexos também são o contrário. Deixam a pessoa triste, abatida, muitas vezes falando baixo. E é assim que Deus faz. Agora, o que Ele quer é que nós nós abracemos a promessa para o coração. E essa promessa, ela se desenrola em um coração feliz. Um coração que não está todo o tempo triste. E quando a gente fala do coração feliz, da promessa para o coração, nós não estamos dizendo que nós vivemos alegre todo o tempo. Jesus também entristeceu. Lá em João 11:35, a Bíblia diz que ele chorou. Quem chora, no contexto que ele chorou, quando ele viu que o Lázaro estava já há 4 dias sepultado, é porque ele estava triste. A Bíblia diz que Deus também, quando viu que o homem desobedeceu, o homem antediluviano, diz a Bíblia que pesou-lhe o coração. Quer dizer, pesou o coração de Deus. O coração de Deus se entristeceu. Mas a promessa de Deus é que tenhamos um coração feliz, um coração cheio de amor. Porque, meus amados irmãos, quem não ama, não vive. Por exemplo, quem não ama um vivo, não tem o direito de chorar um morto. Eu tenho que amar o vivo, ser amigo dele, para que quando ele desaparecer, eu tenha razão para chorar. Porque não se ama o morto. Do morto, nós temos saudade, se ama os vivos. E esse coração cheio de amor é algo que Deus nos deu. É uma dádiva de Deus. E se dependesse de nós, a tristeza seria, infelizmente, sempre a nossa companheira. 1 João, capítulo 4, e versículo 9. Primeira carta de João. João é o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, se eu não tenho amor, eu vivo no amor de Jesus. Então, ele enviou Jesus para que por ele nós amemos. Então, o meu amor é uma extensão do amor de Deus. Eu não teria a capacidade de amar, ou não terei a capacidade de amar, se eu não tiver um coração amoroso e um coração transformado, um coração regenerado pelo Senhor. Então, portanto, quem não ama, não vive. Quem não ama, não vive. O apóstolo Paulo, ele fala da excelência do amor. Excelência do amor é algo que é incomparável. Segundo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículos 4 a 6, nos diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo supera, aliás, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Então, tudo, até uma profecia que aparece, se ela estiver contra o amor, não creia, não é de Deus. Então, o amor é algo excelente na vida do ser humano. É com o amor que nós rejeitamos as encrencas. É pelo amor que nós rejeitamos as intrigas, as contendas, os insultos. É pelo amor. Foi por amor que Jesus foi entregue na cruz do Calvário. E o apóstolo João escreve isso no seu livro, no seu Evangelho 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por amor a mim e a você, por amor às nossas almas, pela compreensão da impossibilidade do homem ser alcançado pela salvação sem ele, sem um sacrifício. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Então ele derramou o seu sangue inocente, ele fez-se culpado por nós. O apóstolo Paulo diz que por um amigo pode ser que alguém ouse morrer, mas ele confirma dizendo que mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é um amor insondável, um amor incalculável, o amor de Deus. O penhor do Espírito no coração é mais uma promessa para o coração. Nós temos no coração a salvação garantida, isto é, nós cremos na promessa de Deus. Nós cremos na promessa que Jesus veio, exerceu o seu ministério aqui na terra, mas a Bíblia trata de uma outra vinda em duas fases. Ele vem primeiro arrebatar a igreja, levar a igreja, e o apóstolo Paulo diz como é que isso é feito. Os que morreram em Cristo, diz ele, ressuscitarão primeiro. Os que estiverem lá mortos em Cristo. Depois, os que em Cristo estiverem vivos serão transformados e juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. E lá subiremos para as bodas. Então nós temos E quem nos dá essa garantia é o penhor. Há o penhor, o Espírito Santo como penhor, que nos garante isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, aliás, versículo 21 e 22. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Logo, nós temos nas promessas do nosso coração
a certeza de que o Espírito Santo, ele existe entre nós, porque alguém deixou, Deus deixou o Espírito como penhor, e penhor é aquele que se dá por garantia. Então ele deixou o Espírito Santo para dizer, eu volto. Quem deixa penhor é porque ele assume que voltará. O triunfo da igreja e a garantia da volta do Senhor. Efésios capítulo 1 e versículo 13. Efésios 1, 13. E em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja que tem que crer. Nada vai acontecer se nós não crermos. Então, na medida que nós cremos, à medida que nós achamos possível a salvação, nós recebemos o selo da promessa. Isto é, o penhor, o Espírito Santo na nossa vida, nos dizendo sempre, Jesus vem. Eu estou aqui porque ele vem. Eu sou o penhor, eu sou a garantia de que ele vem. Glória a Deus. Então, meus amados, a promessa de um coração novo é uma promessa válida, é uma promessa crível, de que aqueles que nasceram de novo renovaram os seus corações. Aqueles que nasceram de novo não vivem mais segundo a vida antiga. Aqueles que nasceram de novo creem que Jesus vem buscar a igreja. Creem que os céus é a morada dos fiéis e que um dia nós subiremos para lá. E não subiremos, não receberemos asas nenhuma, esforço nenhum. O esforço que nós vamos fazer é guardar a fé. Paulo, ao fim da carreira dele, disse que desde agora eu guardo a fé. Eu guardei a fé e desde agora eu espero a coroa. Então, guardou a fé, a coroa vem. Glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.